Fala aí, galera, boa noite Matheus, boa noite Renatinho, boa noite pra quem já tá assistindo a gente, começando mais uma conversa esportiva às segunda-feira, hoje fazendo nosso programa regular, né, Matheus e Renato? Na Isso. quinta-feira a gente começou aí na quinta, né, e agora fazendo na segunda também. Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo Tudo tranquilo. certo. E aí, Matheus, Boa, qual vai ser o cardápio aí de hoje? boa noite, diretor. Boa noite, Natinho. Boa Boa. noite ao fãs do Conversa Esportiva. Mais um programa aí no ar, com bastante assunto. Vamos falar do futebol internacional aí, que foi cheio de polêmica. Renatinho gosta, sei que o povo gosta também das polêmicas no mundo dos esportes. Vamos falar da rodada do brasileiro também, foi boa a rodada. Vamos falar de skate, nossa fadinha aí arrebentando no street. É, uma boa prova aí em Seattle. Vamos falar da Copa do Brasil, que semana vem a decisão, vem o jogo da volta, vem para decidir quem avança nas semifinais. E o futebol feminino, que está tendo jogo agora. Só para um placar: Flamengo Internacional, Internacional 3, Flamengo 1. Então, vamos falar bastante de futebol feminino também hoje. É isso aí, Renatinho, boa noite. Boa noite, Álvaro, Matheus, galera aí de casa que está nos assistindo. Muita coisa boa para a gente falar. Sempre tem polêmica, sempre tem debate, o bom humor. Não espere que a gente fique aqui de gravata, de terno e falando empolado. Aqui a conversa é descontraída, aqui um pode discordar do outro. Então, vamos nessa que tem muito assunto bom para a gente debater hoje. Vamos nessa. Vai ter polêmica. Quais vão ser as polêmicas aí? Fala pra galera. Ah, cara, tem a polêmica aí do Mbappé, que você até comentou com a gente mais cedo. Também tem uma polêmica para falar aí dos treinadores, Cuca, Abel Ferreira. Eu sei que você fala do Thomas Tuchel Thomas e do Tuchel. Thomas. Essa não, essa eu deixei Tem para muita você, essa é polêmica. sua. As tretas de treinador. Essa você acompanhou, então você vai falar dela aí. Já vamos começar com o Brasileirão então? Boa Vamos noite lá. aos amigos que já estão assistindo aí a gente. Muito obrigado pela audiência. Então vamos começar sem enrolação aí. Brasileirão, Renato, Matheus. Vamos Então, lá. Renato, já fala aí. Você já começou, puxou questão de técnico. A gente teve treinador demitido na rodada. Mais Também, uma boa, vez. boa lembrança. Qual é a polêmica aí que você quer trazer do Cuca? Então, vamos lá. Para falar, já começando com polêmica, então, para falar de treinadores, acho que o Cuca ele ainda não digeriu a eliminação da Libertadores, quer dizer, ele não ganha nenhum confronto do Abel Ferreira. Então, a entrevista dele ontem eu achei meio que um recalque, sabe? Uhum. Desnecessária. Ele Falar. desabafou, né? Sim, Desabafou. mas achei que poderia. Nada a ver. E ele criticar, porque o treinador do Palmeiras não quis assistir a disputa de pênalti, porque o jogador que tinha sido expulso foi pro Foi vestiário ouvir o música. Scarpa, né? Foi o E Gustavo isso. Scarpa. Cara, quem é o Cuca para falar alguma coisa? O cara que é supersticioso. O cara que no Fla-Flu, vinham chegando o ônibus do Flamengo. Vocês sabem da história, Não né? podia Do entrar de Flamengo e ré. Fluminense. Isso, exatamente. O cara que usa a mesma calça desde 2013, porque foi campeão da Libertadores no jogo. A mesma camisa. E aí? Então, cara, Pois é. Nada a sabe? ver, nada a ver. Cada um tem que Isso, ficar. ele, Tem que cuidar de si, o Renato. concordo. Exatamente outra. Pô, naquele dia nós até falamos na quinta-feira, né? Ele foi incompetente. E aí ele fala que ele deixa entender, meninos, que a culpa do Atlético ter sido eliminado é do Palmeiras, que jogou com 9 e ficou todo mundo recuado e não deixou o Atlético atacar. Como Ele assim? queria o quê? E, e ainda ele tentou comparar, né, o estilo de jogo do Atlético Mineiro e do O do Palmeiras. Palmeiras falou que o Palmeiras não, Matheus, só joga de É, forma reativa. Como é que sim, você vai jogar com 9 contra 11 se não for de maneira reativa? sim. Pois é, me parece muito esse choro aí de vários times, até do Flamengo, por exemplo, quando jogou contra o Atlético Paranaense, criticando Exato. aí o Atlético, não no último jogo, né, que aliás 5-0, mas no jogo da Copa do Brasil,
falando que o Atlético não deixou o Flamengo jogar, que o Atlético veio para praticar o não futebol. Mas, meus amigos, se defender também é parte do jogo, né? Também é Faz futebol. parte da regra. Exatamente, faz parte do jogo. Cada certinho. um sua estratégia, né? Pois é. E também é parte do futebol defender, né? Quando a gente vê uma boa defesa, um esquema tático defensivo. Esquema tático não é só para atacar, né? Não é só triângulo ofensivo, ponta aberto. Também é puxar o volante, é o lateral que encosta, faz a linha de 5, linha de 4. Isso também é até bonito de acompanhar, né? Concordo. Isso aí, exatamente. Acho que ele falou demais. Poderia ficar quietinho, trabalhar, tentar focar aí. Como ele mesmo falou, que agora o Atlético tem mais 15 decisões aí para tentar ser campeão ou garantir vaga direto na Libertadores. Eu já adianto aqui que pra mim, título pro Atlético, impossível. Esquece. O Cuca, senhores, o Cuca imaginou que ele ia voltar pro Atlético e ia ser assim, ó. Passe de mágica, né? Isso, tudo ia voltar ao normal, ia ser aquele time rolo compressor do final do ano passado. Eu acho que eu não penso muito assim não, Renato. Eu acho que ele nem esperava voltar. O Atlético ele aguardava alguma proposta da seleção brasileira, estava se guardando um pouco, mas viu que ele ficando parado ia ser ruim para a imagem dele. Então teve essa oportunidade de treinar o Atlético e pegou um trabalho do Turco meio irregular, né? Não teve uma sustentabilidade ali no Atlético Mineiro. Aí, para você chegar, formar um elenco, ele já tinha um elenco nas mãos, e para você tentar tirar novas ideias, é demorado. Esse ano pro Atlético foi pro saco, né? Foi pro saco, mas ele tem um elenco melhor do que quando ele saiu, tá? E outra coisa, não vamos aqui ser ingênuos, bobinhos, né? Ele só aceitou porque tinha chance de ser campeão da Libertadores, que é a única coisa que ele não conseguiu no passado. Eu duvido se o Atlético tivesse ganho a Libertadores no ano passado, se ele aceitar pegar esse rabo de foguete com o Atlético Mineiro nesse momento. Para mim, isso é a opinião minha, Renato, ele se queimou até para conseguir uma vaga na seleção. Você acha? Eu não acho que não. Acho que não. Eu não vejo, cara. Eu acho que o perfil do treinador de seleção é outro, é diferente. Eu não vejo essa galera Cuca, Renato Gaúcho, que o pessoal fala muito assim, né? Mas falam muito que o Cuca seria que ele já saiu, que ele teria saído do Atlético Mineiro, que esse lance de problemas pessoais é a balela. Ele teria saído do Atlético Mineiro justamente para ficar ali no radar da seleção brasileira. Mas se tivesse alguma coisa certa, ele já teria saído com isso acertado, né? E não foi o caso, também. Senão ele não voltava. Sim, ou então alguém pode ter buzinado no ouvido dele, ó. O Cuca já informou que não vai ficar mais, fica na sua aí, não pega clube algum, porque é o seguinte. Ficar mais. Porque é o seguinte, a CBF não quer pagar a multa de ninguém. Lembra o caso do Muricy? Então, se o Cuca, vamos supor, voltasse para o Atlético, desse certo, ganhasse Libertadores, ganhasse o Mundial, enfim, ganhasse os títulos que tivesse que vencer, tivesse que ganhar, pronto. O que ia acontecer? Ele ia ficar muito valorizado. Claro, ele tem uma multa. Ele já pagou essa multa uma vez para sair. Será que ele pagaria de novo? A CBF eu tenho certeza que não pagaria. E não só dele, de técnico nenhum. Se amanhã depois o técnico da seleção brasileira for o Abel Ferreira, ele vai ter que pagar a multa dele. Duvido que a CBF pague. Concordo. E falando em Abel Ferreira, outros treinadores que estão falando muito por aí, né? O Abel, quando perde, ele fala pra caramba. Vocês estão achando que tá tendo um choro coletivo? Aí essa semana foi o Vitor Pereira, né? Do Corinthians, né? Que coletiva sensacional do Vitor Ele foi ridículo, né, cara? Eu achei sensacional. Ele é sincero, só que é o seguinte, ele tem que se adaptar no país que ele está, né? Em Portugal, a imprensa é muito pior, a imprensa esportiva é muito pior do que aqui no Brasil. Lá, ele está acostumado a dar patada e receber patada. Aqui não. Aqui o repórter faz Eu achei a pergunta normal, porque no Brasil, não sei se você concorda. O jornalista foi tendencioso, ele pediu a resposta dele, né? Então, assim... eu achei a pergunta normal. Que técnico no Brasil que não balança, que não está ameaçado por não ter resultado?
Eu achei. Não sei vocês, mas não achei nada Eu demais não na acho pergunta, que não. o Vitor Pereira esteja ameaçado, não, hein? Vamos olhar ele pra tabela? O Corinthians é o terceiro colocado. Sim. Com o É, elenco que tem no mas... começo do ano, quem diria que o Corinthians ia estar em terceiro? É. Mas vocês Né? lembram a história da performance? Ganhava e não tinha resultado. Agora, ele tem Ele um time ganha, completo, não é, Matheus? sim. Tem Ele mais ganha, ninguém no mas não departamento. tem performance. Exatamente, ele não tinha performance. Agora ele não ganha, não tá ganhando, já foi eliminado da Libertadores, perdeu pro seu arquirrival no Brasileiro, seu maior rival. Corre o risco de ser eliminado na Copa do Brasil em casa Sérios pelo riscos. Atlético Daqui a pouco a gente Goianiense. vai falar aí É, da Copa do não. Brasil, sérios riscos. O que acontece? Ele pode correr risco, sim. Dependendo da forma que foi eliminado na quinta-feira, é quarta, né? Perdão. Pode, tanto que a torcida do Corinthians já fez um manifesto contra o treinador, pelo que o treinador falou. Entendeu? Eu achei assim, ele tem que saber no país que ele tá, porque quando você é jogador e você vai para Portugal, para qualquer país europeu, seja lá, enfim, o jogador tem que saber um pouquinho da cultura do país, como que a imprensa de lá trabalha, funciona. Aqui pro Brasil, essa pergunta de treinador está ameaçado, nada demais. Quantas vezes nós vimos o Paulo perguntar isso pro Paulo Souza, o Até o próprio Luiz Abel Castro no Braga? Luiz Castro no É, Botafogo, né? Recente. Ex- Exatamente. Já perguntaram isso pro Abel Ferreira, lembra? Quando ele foi eliminado da Copa do Brasil ano passado pro CRB? Perguntaram também. Eu achei assim, sabe? Ninguém perguntou da conta. Era só ele falar. Você se sente ameaçado? Não. Acabou. Ia quebrar o repórter. Assim, o repórter ia perguntar mais o quê? Ia ficar na dele. Tá bom. Hum. Perguntei se ele se sentia ameaçado. Ele falou era assim ou não. Mas enfim, é o jeito dele. Não vai mudar. Quando o Corinthians contratou, ele já sabia que era assim, até porque teve lá no futebol chinês, Matheus, que ele discutia com a imprensa, Acho que sim. ou foi no Eu Oriente Médio, uma coisa assim. não me recordo, mano. É, Deve ter sido também e, no Porto também. isso. E ele tá nem aí, porque, cara, o contrato dele é só até o final do ano. Tá na cara que ele vai ficar de saco cheio, não vai ficar, né? Será, cara? Vocês acreditam nisso? Mesmo se o Acho que Corinthians tiver uma não. performance incrível aí, classificar para uma Libertadores em terceiro, for direto para a fase de grupo da Libertadores. Cara, eu não acho que ele não fique de saco cheio. É só sai se a diretoria demitir mesmo. Ah, sim. Porque pelo que eu vejo nos bastidores de Corinthians, os jogadores gostam do Vitor Pereira. Eles gostam do trabalho do Vitor Pereira, tem um bom clima lá no É. Corinthians, por dando dos bastidores. Mas não acredito na saída dele, não. Só se a diretoria. Mas é É, porque ele não quis. O Corinthians já ofereceu para ele 2 vezes renovação. Ele não tá querendo. é, Ele fala, deixa acabar o ano, Tá o querendo mais contrato dele só grana, vai até será? dezembro. isso aí. Sim, agora, o que o Matheus falou aí procede, mas eu já ouvi também que as coisas lá estão mudando. Por quê? Vocês já perceberam que ele está sempre botando culpa em jogador. E o jogador brasileiro não gosta desse tipo. Vídeo aí, Paulo É. Souza e outros técnicos. O jogador Que é brasileiro uma é muito atitude feia. mimadinho. É uma atitude É, feia dos treinadores, esses treinadores portugueses principalmente, tem essa cultura aí. Não acho legal, não. Ficar botando a é, culpa no jogador, entendeu? sim. Mas, Bom, claro, eu concordo que o Corinthians passou muito tempo com os jogadores lesionados, então esse terceiro lugar tá, tá de bom tá bem, tamanho nesse momento, né? tá de Não? Tá bom bom, tamanho. tá bom. Isso. Mas pelo time que o Corinthians tem, poderia estar jogando um pouquinho mais. Principalmente o que fez na Libertadores, só fez 5 gols na Libertadores, esse time do Corinthians. E na Copa do Brasil, convenhamos, o Atlético Goianiense, Falando do Atlético Goianiense, é o timezinho né? tá bem motivado aí, tá bem nas Sim, Copas. Empatou com o Botafogo 0x0 no estádio do Tom Santos. Fez até um bom jogo, deu boas oportunidades. Vai ser um jogo complicado pro Corinthians, tá vendo aí Eu vai. vou te também. falar, o Atlético, na minha opinião, perdeu a chance de fazer 3 pontos fora de casa. Sim. Porque vamos lembrar, pra quem não assistiu, o Atlético Goianiense jogou
com um a mais ali, metade do segundo tempo, né, Sim. Matheus? Sim. Sim, o Atlético teve o Botafogo teve um jogador expulso, Felipe Sampaio, mas o Botafogo até que conseguiu se fechar bem, neutralizar as jogadas do Atlético Goianiense, mas foi um segundo tempo de poucas oportunidades, mas o Atlético Goianiense foi mais perigoso que o Botafogo. O Botafogo teve bastante dificuldade na questão de criação, produção ofensiva, e é isso que vem disputando o trabalho do Luiz Castro, já que o Botafogo vem se reformulando, vem trazendo novos jogadores, e até encontrar um time, ainda mais num campeonato andando, é difícil, né, meus amigos? E no final do jogo que a torcida vaiou, o que vocês acharam disso aí? Ah, tá no direito do torcedor, né, diretor? Acho que o Botafogo era o favorito para essa partida, já que o Atlético Goianiense estava envolvido com a Copa Sul-Americana, vinha com o time reserva também. Então, cria-se uma expectativa do torcedor. Vai no jogo sábado, um horário ruim, 9 horas da noite. Tu gasta maior dinheiro para ir no Rio. Aí você vai lá, treinou a semana toda. O Botafogo treinou a semana toda, teve a semana toda livre para trabalhar. Aí você vai jogar e empata 0x0 com o Atlético Goianiense. O torcedor tem razão em vaiar o time. Por que não? Não, Renato? Sim, eu concordo. Eu só discordo de você de que não, nós já vamos para setembro. Acho que chega da gente utilizar para alguns times a desculpa de que tá montando um time com o campeonato em andamento, Sim. tá trocando pneu, carro Tá andando. pegando. Eu acho que já deu para tanto Botafogo, São E ainda Paulo. mais por uma comissão técnica que ganha 1,5 milhão de euros. Então, para Isso, quatro mano. Castro corre meses, risco aí, tá ameaçado. não. O John Textor, já em entrevista, já disse que não demite o Luiz Castro. Ele deu a chave do clube para o Luiz Castro, ele é o sócio dele. Então, nessa temporada, não tem chance de Luiz Castro aí. Quem sabe ano que vem. Mas é aquilo, né? Se empatar ou perder para o Juventude, e dia 28 de agosto tem clássico contra o Flamengo, e perder, a pressão vai começar a aumentar. Aliás, amigos, Matheus, rapidinho, Renato, esse jogo aí, Flamengo e Botafogo, mudou de data, né? Sim. mudou? Passou para domingo, dia 28 de agosto, 11 11 horas. horas da manhã, né? Vai ser 11 horas da manhã, Isso. então, esse jogo aí. A galera vai ter que acordar cedo. Quem for no estádio vai ter que acordar bem cedinho, né? Sim. Mas fala aí, Renato. Assim, algumas contratações também do Botafogo, a gente não pode só colocar na conta do treinador, né? Algumas contratações também que o Botafogo fez também estão pesando um pouquinho. O time do Botafogo não é ruim, e pelo menos eu não acho. Nunca achei ruim. Como o Matheus sempre fala, torcedor cria aquela expectativa, não só no jogo de sábado, mas em outras partidas. O Botafogo teve a chance em casa de sair com a vitória e acabou deixando, se descuidou um pouquinho. Esse time do Botafogo merecia estar pelo menos na primeira parte, sabe? Entre os 10. Entre os 10. Botafogo e São Paulo, entre os 10. Tem time que está lá, tipo Santos, que não joga nada e tá lá pelo início do campeonato que fez. Aquela gordurinha do início do campeonato. É isso. E quem saiu pela primeira vez da zona do rebaixamento foi o Fortaleza, hein? É, que a gente falava Algumas do rodadas Fortaleza. atrás, Isso aí. falavam que não dava mais pro Fortaleza, mas a gente falava aqui há um tempo que o confiava no Fortaleza... eu também falei que dava pra... Mas não principalmente acabou por causa ainda da não, hein? média. Mas já Calma. tá num viés É. alta, né, de crescimento aí. Sim. São 5 jogos, 5 vitórias no retorno. Sim. É isso? Muito Ou bom. 4 jogos, 4 vitórias no retorno. É o time que tá 100% no retorno até agora. A gente falava que o Fortaleza precisava de retorno de campeão, por enquanto 100% de aproveitamento, meus amigos. Mas e o Fortaleza está vencendo os times que estão ali na parte de Confronto baixo da direto. tabela. Confronto Rivais direto. Exatamente. Fortaleza ainda vai pegar Palmeiras no Allianz, pega o Flamengo lá, pega o Corinthians. É na Arena Corinthians ou é lá em Fortaleza? Acho que é em Fortaleza. Não vou lembrar de Não, em cabeça. Fortaleza. É Fortaleza, sim. Fortaleza ganhou o clássico, não é? Contra o Foi, o Clássico Rei contra o contra o Ceará. Ceará.
Isso daí dá uma moral assim, muito grande, elevada para o time. Fortaleza tem time, né? Vamos ver se vai ter pernas para aguentar nessa batida. Tem que fazer aí um segundo turno muito bom para se manter, não correr riscos. Tem uma batalha aí na Copa do Brasil também, a gente vai falar. E eu acho que o jogo de sábado, foi sábado? Fortaleza e Ceará? Foi Ontem, desculpa, Domingo. ontem. Acho que esse jogo aí dá uma moral muito grande pro Fortaleza. Clássico é sempre clássico, né? Dá uma... E quem acabou caindo nesse jogo aí foi o Marquinhos Santos. Verdade. Aliás, 2 treinadores caíram nessa rodada, Sim. né? Foi do Curitiba. Curitiba. Já anunciou seu novo treinador, que é o Guto Ferreira. E agora o Ceará acaba pegando seu treinador também, Marquinhos Santos. O treinador do Curitiba, vale lembrar que ele pegou o Curitiba na reta final ali de 2020 para 2021, quando o time já estava praticamente rebaixado. Não conseguiu salvar o time, a diretoria acreditou no trabalho dele. Ele subiu o time da Série A, da Série B para a Série A. Começou bem o Brasileirão. A gente aqui falamos do Curitiba, que fazia um campeonato ali no início honesto, mas que não era verdade a posição do Curitiba. E agora o Curitiba começa a se complicar também. Verdade. Vamos ver se o Guto Ferreira salva aí o Coxa, né? E o Ceará, já tem treinador, vocês sabem? Bom, Não, até agora nada. Tem ainda não. Vamos passar pro futebol feminino? Vamos lá. Galera que tá aí no chat, fala aí com a gente. Não vamos falar do jogo de ontem não, diretor? A gente pode falar na Copa do Brasil, hein? Que aí a gente já... Ah, beleza, porque tem uma polêmicazinha do jogo de ontem também, Flamengo e Atlético Paranaense. Polêmica? Quero trazer aqui algumas informações. Opa, então vamos falar daqui a pouco. Beleza, na Copa do Brasil a gente fala, tá certo? Vamos lá. Rapaziada que tá aí no chat, obrigado pela audiência. Comenta aí qual é o time que vocês torcem, futebol masculino, feminino, se for o mesmo time, se não, às vezes tem gente que tem times diferentes, né? Eu já ouvi isso também. Então, vamos falar agora do futebol feminino, porque começaram ontem as quartas de final e encerraram hoje. Já encerrou? Flamengo e Inter? Já encerrou o primeiro jogo das quartas. Vamos Internacional começar aí. Venceu por 3-1. Vamos começar aí do começo? Até a parte que eu vi. Ou querem falar desse primeiro jogo? Então vamos falar primeiro. Vamos falar desse jogo logo então. Fala aí. Até onde eu vi, que foi a metade do segundo tempo, domínio total do Internacional. Dificilmente o Flamengo vai conseguir virar o jogo lá no Sul. E tomou 3-1 em situação. casa, né? Mas, Renato, Sim. Você até comentava aí, primeira vez com torcida. Primeiro jogo do Flamengo com torcida nesse campeonato na Ilha do Governador, e foi decepcionante para a torcida, para o torcedor rubro-negro. Mas também lamentável o Flamengo só ter público agora, né? Eu confesso que eu não sei ao certo o motivo de não ter outros jogos do Flamengo com público. Confesso porque que o Flamengo não chegou a colocar uma partida ou outra como preliminar no Maracanã, até para dar uma visibilidade maior para esse time feminino, a torcida abraçar esse time, mas ficou difícil. Agora ficou difícil. No outro confronto aí dessa chave, a gente falou, inclusive, na última live, né? Seria o confronto mais equilibrado. São Paulo e Ferroviário, foi 0-0. 0-0. Exatamente. Dois times, é que o gente falava, desse lado da chave, Inter e Flamengo e São Paulo, Ferroviário é um dos confrontos mais equilibrados. Acredito que o Internacional surpreendeu até, né? Porque a gente falava que o Flamengo seria um pouco mais favorito do que o Internacional. O Álvaro Matheus até comentou que ele achava que ia dar Inter. Falei que o Inter era favorito. Né? Sim. Nós dois achávamos que era o Flamengo e ele achava que era o Inter. Mas o confronto entre Ferroviária e São Paulo foi até um bom jogo. Duas equipes bem equilibradas, ajustadas. Então você vê a Ferroviária campeão de Libertadores, São Paulo campeão da Copa do Brasil, aí dois times se fortalecendo. Confronto bem interessante. Vamos ver como que vai ser a segunda volta. Pelo lado da Ferroviária, Álvaro, o time criou muito pouco. Quer dizer, criou bastante, finalizou pouco. Foram poucas finalizações ao gol São Paulino. Foi um jogo bem equilibrado mesmo. Um jogo que eu achei que ia ter muitos gols, que me impressionou bastante, foi Corinthians e Real Brasília. O Corinthians venceu por 2-0
o Real Brasília. E a gente sabe da hegemonia do Corinthians e pelo time que tem o Corinthians também, né? Então, o Sim. Real Brasília conseguiu até disputar um pouco o Corinthians. É, eu fiquei surpreso com a atuação do Real Brasília. E vocês, né? O Com Brasília, certeza. até porque foi o oitavo, né? Não, Sim, foi o sétimo. sétimo. Foi o sétimo, exatamente. Sétimo. Sétimo colocado ali na É, tabela. o Corinthians era muito favorito Sim. neste confronto. Eu também achava que a gordurinha do Corinthians ia ser um pouquinho maior. Três, até teve oportunidade, mas o Real Brasília acabou indo bem, amigos. E Tem chance, tem tem chance. Você acha chance, que tem tem chance, chance. pô? O primeiro jogo já foi Ah, 2-0 em não é, Brasília. só tem chance porque é futebol. É igual Flamengo e Inter. Só tem chance porque é futebol. Mas o Corinthians é muito superior, né? Muito? É, Sim. ainda mais vai superior. jogar em E Itaquera. vai jogar em lá Itaquera lá com a torcida em É, cima. ainda tem esse detalhe, 1%. A Brasília tem 1% de chance de chegar lá de repente e a torcida do Isso. Corinthians vai, Vai, Esse- vai. com certeza. Torcida pra lotar estádio no futebol feminino é do Corinthians. Sim. Sim. E quem se deu bem foi o Palmeiras, né? Que deu 5-0 no Ah, se o Real Brasília tem 1% de chance, o Grêmio tem o quê? O Grêmio? 0,1%. Infelizmente, só para a edição de 2023. Ficou difícil, mas Ficou muito. difícil, né? Muito Na difícil. arena do Grêmio, 5-0 pro Corinthians. E pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Palmeiras. Desculpa. E foi histórico porque foi o primeiro jogo do time feminino na arena do Grêmio. Muito legal. Não, Logo de bacana cima. demais, né? Vamos Foi legal. reconhecer que o time do Corinthians o do Palmeiras é uma máquina. Foi a melhor campanha, 100% de primeiro colocado, 2 derrotas só na fase de grupos, então é o time mais forte, é o time a ser batido. Uhum. E o Grêmio, Sim. cara, realmente se classificou em oitavo, tinha toda uma dificuldade, realmente. Bacana que o jogo foi na arena do Grêmio, a diretoria comprou a ideia, a torcida foi no jogo, né? Mas realmente não teve muita chance. O Palmeiras foi muito superior. Assim como eu acredito que o Corinthians vai ser muito superior no jogo da volta lá em Itaquera. E aí, com todo respeito até os outros times, mas na semifinal o derby vai ser uma final antecipada, hein? É. E o Palmeiras teve o hat-trick, né? 3 gols. Da Ari Borges. 3 gols. Sim. Exatamente. Eu acredito que... Tá lá já. Eu acredito que o Palmeiras seja favorito aí ao título, né? Com tudo que Concordo. a gente viu na primeira fase, ganhou o derby contra o Corinthians, e pelo que vem fazendo realmente, né? Pelo que vem fazendo aí, vamos ver. Foi um passeio. O jogo foi um passeio na arena do Grêmio. O Palmeiras foi lá e brincou. Jogo treino. Exatamente, mostrou porque é candidata aí ao título. Não deu sopa, não vou nem dizer pro azar, mas não deu chance ao Grêmio. Não deu chance ao Grêmio. Pelo menos o Grêmio tentar chegar em São Paulo vivo. Não, já bateu, já tá morto. Esquece. Jogo da volta será sábado, 9h30 da noite, Palmeiras e Grêmio. E aí, domingo tem Corinthians e Real Brasília, 11 da manhã. Esse jogo eu acho que deve passar na TV, né? Deve ser jogo do Sport TV. São Paulo e Ferroviária, 8 da noite. Domingo também? Domingo também, isso. E na segunda-feira, pode ser meus esse. amigos, 3 horas da tarde. É pra arrebentar, né? 3 horas da tarde, Internacional e Flamengo. Isso daí é pro Completamente torcedor. aleatório. É pro torcedor do Inter não ir e pro torcedor do Flamengo não ver a eliminação. Completamente aleatório. Esse horário já estava marcado antes do Flamengo tomar 3-0, né? É verdade. Mas 3 horas numa segunda-feira, pô. Se fosse feriado. Se fosse feriado era completamente compreensível. Mas diferente, não é não, tá? né? É dia de trabalho normal. Normal. Então... A não ser que seja feriado no Sul, mas eu acho que não é. Não. Bom, e mesmo se fosse, teria que ser um feriado nacional pra justificar, né? Sim. Claro.
Agora, a Globo podia passar mais jogo do futebol feminino aí na TV aberta, né? Com certeza, Eles isso é criam bom. ali as competiçõezinhas deles lá pra passar, não sei o que lá. Agora que é Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que realmente importa, eles deveriam estar passando pelo menos um É. jogo aí por rodada, no mínimo. Sim. Eu acredito que pode ser que a partir das semifinais tenha algum jogo no domingo pela manhã. Porque a gente já viu Pode algumas finais acontecer. pela Globo, né? Já vimos Exatamente, algum. pode acontecer. Precisa sim ter um engajamento maior do futebol feminino, principalmente na TV aberta. Com certeza. Aliás, nem a pauta aqui, mas se vocês viram, mas o UFC vai passar na Band, né? É, Já ouvi. O isso. UFC vai Isso. passar na É Band legal. aí, bem Na TV legal. aberta Voltando à agora TV é na aberta. Band. Isso. Não está confirmado se vai passar Só a os partir do ano que cards vem. Só a preliminares. partir do ano que vem, É, Renato. isso, é a partir do ano que vem. Então não está confirmado se vai passar os cards preliminares. Card principal, todas. E a maioria daqueles UFC, que não são os de números, os É, 277, os que não 278, valem um exemplo. cinturão, né? Os que não valem cinturão, os principais, a Bandeirantes também vai passar. Pô, que Os legal, cara. principais. Muito bacana isso aí. Provavelmente aqueles que tenham brasileiros Sim. mais famosos, de nome, conhecidos, a Band também deve passar. Muito bom, porque tá carente o UFC de transmissão na TV aberta aqui no Brasil. Vai passar o card principal todo? Card principal, a tendência é que passe todo. Pelo que as informações que eu vi, a tendência é que passe todo o card principal. Card preliminar não é garantido, mas o principal, a tendência é que passe todo o card principal. Até porque a grade de esportes da Bandeirantes, ela é bem... A grade de programação da Bandeirantes, na realidade, ela é bem flexível. Então, E bem esportiva, né? Tem bastante e isso, e esporte lá. como a competição é sábado à noite, geralmente é os sábados, e sábado à noite a Bandeirantes já passa MMA, tanto na Band aberta como no Band Esporte. Então eu acredito que não vai ter problema para a Bandeirantes, não. Com certeza. Vamos lá, vamos lá. Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil. Sim, Vamos vamos falar lá. da Copa do Brasil. Ó, falando em UFC, Flamengo deu uma surra no Atlético Paranaense aí no jogo do Brasileirão. Vai, É, vai com moral, os dois times eram reservas e tal. Mas sim, isso afeta, pra vocês afeta o Não, psicológico? não afeta, Matheus já afeta, não. falou que não, hein, Renato? Você acha Não. que não? afeta. Jogo diferente, É, é mata-mata. Atlético vai jogar em casa com o apoio da torcida. Eu não acredito que afeta, não. discordo de você, meu amigo. Não, Sabe não. por quê? Vamos lá. Quando esse mesmo Atlético Paranaense reserva meteu 2-0 no Allianz Parque, ninguém. Nossa, que time! Palmeiras estava com alguns jogadores. Time misto do Palmeiras e o Atlético Paranaense totalmente reserva. Ganhou de 2-0. Quando o Flamengo ganha de 5-0 do Atlético Paranaense, aí a história é outra. Por quê? Aí não tem mérito. O time que ganha é o que eu Pô, mais ouvi ontem. Não tem méritos. Não, a história é outra, é outro jogo. Será que o torcedor do Atlético Paranaense está satisfeito com 5-0? Se fosse seu time, Matheus, você estava satisfeito se o Botafogo tomasse 5 do Flamengo na cabeça, fosse o time reserva? acho que não. Independente que fosse o time. Então, aí, Mas quando o o torcedor do Filipão. Atlético não está Não, satisfeito. não disse que você falou isso, mas quando o Filipão falou ontem, perder de 1, de 3, de 5 é a mesma coisa. O que vale são 3 pontos. Será Pra que o quem torcedor do tomou o Atlético Paranaense 7-1, compra essa? pra Oi? quem tomou o 7-1, Pois é, realmente é pra isso ele que é a eu, mesma é coisa, isso né? que eu falo. Psicologicamente, são outros jogadores. Mas esses jogadores que jogaram ontem fazem parte do elenco. Isso aí vai Eles ficar na podem, cabeça, cara. eles podem entrar o Atlético pode precisar deles no segundo tempo de partida para mudar o jogo. E outra coisa, quando você entra em campo, é a camisa do Atlético Paranaense. É a camisa do Flamengo. Eu te faço a pergunta. Se você, Matheus, se o Atlético Paranaense ganha de 5 ontem do Flamengo, o que você ia falar? A mesma coisa? Acho que eu ia, mas é contexto diferente. A gente está falando de Flamengo bem um momento melhor do que o Atlético Paranaense, vem mostrando o futebol melhor jogado do que o Atlético Paranaense. A gente sabe que mesmo o Flamengo poupando, os reservas são melhores do que do Atlético Paranaense. O Flamengo tem dois times e já era demorado
Flamengo formar 2 times, porque a gente já via o Palmeiras muito mais à frente, já com 3 times. Então são contextos diferentes, não dá para comparar um ou outro. Então você jogar numa mata-mata é um clima totalmente diferente. O Atlético Paranaense vai ter a volta do Fernandinho, vai ter os jogadores importantes ali, vai ter a volta do Pablo com o Vitor Roque, vai ter o apoio da sua torcida. Não, mas você não acha Então, que vai dar um baque? Você não acha que a galera foi pro vestiário assim, putz, a gente tomou 5-0 dos caras e quarta-feira a Pois gente é. vai jogar contra eles de novo? diferente, não acredito. Ainda mais tá no bom. Filipão, que chega nessa de mata-mata, vai tentar levantar o time, dar a volta por cima. Não, é diferente. É jogo de mata-mata, todo mundo quer ganhar. Ainda mais o primeiro jogo que foi 0-0. Não, o primeiro jogo foi 0-0. O Flamengo não vai ter Arrascaeta e Gabigol, não é isso, Renato? Vai? O Arrascaeta quê? e Gabigol Agora? não foram suspensos? Não. Foram Que eu suspensos. saiba, não. Foram suspensos. Tô sabendo, não. O que eu sei, o julgamento é quarta-feira. O julgamento, eles foram indiciados, o julgamento Ele é vai ter sido quarta-feira. expulso. Hã? Sim, mas o julgamento é quarta-feira. Eu só sou contrário o seguinte: decidir em campo tá resolvido. Não tinha que. Vai fazer o julgamento no dia do jogo. E, pelo que eu sei, só vale para outra fase. Ah, então tá Porque perfeito, tá os certo, times só tá vão certo. serem. Os times só vão ser informados. Só vale a punição só vale a partir do próximo dia útil, após o julgamento. Caso eles sejam punidos. Agora, quem já está suspenso são os jogadores do Palmeiras do que aconteceu com o Atlético Mineiro, porque a Conmebol tem tribunal de penas. Um vai pegar 2, o outro vai pegar 3 jogos. Provavelmente um vai ficar de fora da Renato, final. Renato. Sim. Me falaram aqui, Oi. tô vendo aqui na internet Ah. que o julgamento é terça, hein? Terça? Terça. Então, até sexta-feira o julgamento ia ser quarta, então mudou. Eu acho certo, acho correto. Não deveria ser mesmo no dia do jogo, não. E aí eles ficam fora do jogo? Aí é uma outra situação. Não. Flamengo sem Arrascaeta é outro time. Se eles forem suspensos, aí dá tempo. Só que também o Flamengo pode entrar com uma liminar. Aí Então, vai pro. Aí você vai conhece pro o cacete, né? STJD? Aí vai pro Exatamente. cacete, porque aí Você- vai Eu não vou aparecer. falar de Você palanque. quer E saber nem que vou usar a palavra piada Bolhufo? em respeito Nada. Eles podem ser à suspensos e aí vai entrar com Procuradoria, uma as pessoas liminar envolvidas. e vai caçar liminar só depois do jogo. E assim vai. É o futebol brasileiro. Vai cumprindo um campeonato brasileiro. É uma doideira. Agora vamos dar sequência aqui na questão dos Vamos outros lá. jogos também, porque não é só Flamengo e Atlético Paranaense que entram em campo. A gente também vai ter São Paulo e América Mineiro decidindo uma vaga. O São Paulo ganhou só por 1-0 e o América agora joga em casa. Eu vejo um confronto mais equilibrado também. São Paulo, América Mineiro. São Paulo teve chance de abrir mais vantagens, né? Questão de gols. Mas e América Mineiro jogando em casa no Independência é um timezinho chato de se enfrentar. Mancini sempre tem alguma carta na manga aí. Venceu o Santos no fim de semana por 1-0. Boas atuações de Pedrinho, atacante, tem o Everaldo. Então é um bom time, bem arrumado ali. Vai dar trabalho pro São Paulo. São Paulo vai ter que abrir o olho para esse jogo aí. Outro jogo aí, agora sim, vamos falar do Fluminense Fortaleza. Fluminense já construiu uma boa vantagem, Renato. E é favorito, né? É favorito, mas já há 2 jogos que não joga nada. O Fluminense. Não jogou bem contra o Cuiabá e venceu. E ontem, Felipe Melo, pelo amor de Deus. Lamentável. Vamos falar aí, É isso aí. fala aí. O Felipe Melo, lamentável. Fala aí, Matheus. Não, o Fluminense foi totalmente dominado o jogo todo pelo Internacional inteiro. Não deixou o Fluminense jogar. O dinizismo não funcionou no Beira-Rio. Então, o Inter foi melhor que o Fluminense. Venceu o Fluminense por 3-0. Felipe Melo acabou sendo infeliz ali no lance. Deu a bola pro da Penha, né? Sim. Depende. Isso. Então, assim, e o Fluminense perdeu a invencibilidade. Estava 13 jogos
sem perder aí, perdeu a invencibilidade no Beira-Rio. Então, assim, mas o Fluminense ainda é favorito para esse confronto contra o Fortaleza. Eu também acho. Mas agora a gente vê uma crescente no Fortaleza. E Antes do falando, confronto a gente falava que era Fluminense era favoritaço e tal, ainda é favorito. Sim. Por causa Agora é do só segundo favorito. jogo, né? Isso. Mas e essa recuperação do Fortaleza tem muito a ver também de mudança de esquema de jogo do Vojvoda. Ele que jogava com os 3 zagueiros, agora está sendo mais Sim. conservador, já que o time ficava muito exposto, porque ele é um treinador bastante ofensivo, então ele acabou mudar o esquema de jogo. Tá Então, fechando mais a casinha. tá fechando mais a casinha. as Isso. pessoas acham que o esquema com 3 zagueiros ele é defensivo, mas não necessariamente, né? Porque Não. os Exatamente. laterais viram alas, partem ao Apoia ataque, bastante. né? E quando Sim. você tem um esquema com laterais mais defensivos, né? Você tem uma linha de 4, então você defende com 4, mais os volantes, né? Quando você tá com 3 zagueiros, dependendo da postura dos volantes e dos laterais, você vai defender só com 3, né? Sim. Sim. E podem, amigos, está começando aí a oscilação do Fluminense. Né? O Fluminense teve aquela oscilação, mas ainda era com a Abel lá no início do campeonato. Mas pode ser o primeiro momento ali de turbulência na era Fernando Diniz. Acho que o Fluminense tem que estar com o sinal de alerta ligado, tem que abrir o olho contra o Fortaleza. O Fortaleza, como o Matheus mesmo já falou aí, Fortaleza agora não está jogando tão bonito. O Fortaleza jogava bonito, e teve uma parte do campeonato que o Fortaleza jogava muito bem e não conseguiu os resultados. Agora o Fortaleza está fazendo feijão com arroz e está conseguindo os resultados. Há praticamente um mês atrás, quando foi o confronto, Fortaleza não vinha tão bem. Agora o Fortaleza começou a crescer, está numa crescente, e isso aí vai equilibrar as forças aí no Maracanã. E a questão que a gente vem falando há algum tempo já, tem que ver como é que o Diniz vai reagir, né, psicologicamente, a essa Sim. fase ruim. Exatamente. E o Atlético Goianiense já tá com o pé na semifinal aí, venceu o Não. primeiro jogo por 2-0. Vai ser um jogo difícil pro Complicado. Atlético Goianiense, mesmo o Corinthians sendo freguês deles, né? O Corinthians tem Eliminados aí dificuldade. das últimas 2 Copas do Brasil. Sim, tem dificuldade com o Atlético Goianiense. Vai depender muito da proposta que o Jorginho plantar lá. E conhecendo um pouquinho do Jorginho, eu Vai botar, duvido que o fechar a Atlético casinha. Goianiense, Lá, o Atlético Goianiense vai sair pro jogo. Duvido. Tá certo, pô. Tá Não, certo. não, tá errado não. Duvido. vai jogar no Agora, contra-ataque. Aí o Vitor O que Pereira, pode- depois do jogo, será que vai dar essa chorada aí? Xeriquezinho? Não sei, pode ser. Vamos Eu só acho o acompanhar. seguinte: se o Corinthians começa o jogo, o Corinthians coloca 1-0, aí o estádio vem abaixo. É verdade. Pressão. Aí vai ficar difícil pro Atlético Goianiense. Agora, se o Atlético Goianiense conseguir segurar 45 minutos, 0-0 empate, amigo, isso vai ser No momento muito que o Corinthians difícil pro conseguir Corinthians. fazer um gol, realmente Gol, vai ser o momento pro Corinthians tentar logo o segundo gol. Sim. Sim. E o Corinthians trouxe um atacante que muita gente fala que é de grife, 8 jogos e nenhum gol. Mantuan foi pro lugar dele no Zenit, já estreou também e já fez gol. Mantuan, que o Vitor Pereira não queria que o Corinthians negociasse. Bom, vamos falar do futebol internacional aí agora? Vamos lá. Teve muita coisa aí, hein? Foi agitado, Teve. Matheus. Muito agitado. A gente tá Vamos- vendo aí na imagem Thomas Tuchel e Antônio Conte se admirando um ao outro aí. Conta pra gente, Matheus. Você Foi um que clássico. assistiu. Eu assisti Sim, também, foi- assisti também. Assistiu também? 2-2. Beleza. Eu Clássico, realmente jogaço. confesso que eu não assisti o jogo, mas a cena, quando eu vi o vídeo, cara, eu não entendi. Depois, é lógico, eu li, entendi o que tinha acontecido. Cara, parecia 2 crianças, cara. Ridículo. Fala aí, Matheus. Não, foi o clássico londrino entre Tottenham e Chelsea. Foi bem movimentado. O Chelsea estava vencendo o jogo por 2-1 e Harry Kane conseguiu empatar o jogo no finalzinho. Foi bem movimentado esse clássico, um bom jogo de assistir. Um golaço do Koulibaly, ele que estava estreando aí pelo Chelsea. Mas a treta entre o Tony Conte e o Thomas Tuchel estava desde o início do jogo, né? Estava se estreando desde o início do jogo. Aí na hora se não me engano, no gol do Chelsea. O segundo gol do Chelsea, né? Aí o Thomas Tuchel começou a se estranhar com o Antônio Conte.
Aí Mas não isso é foi- antigo, Matheus? Acho que Ah, não. Isso é, não, acho que foi desse jogo mesmo? foi desse Dá a jogo. impressão Desse que era jogo, uma né? coisa antiga, né? É desse jogo mesmo? Foi Desse desse jogo, jogo. né? Foi desse Acredito. jogo. Aí o jogo começou quente. Após o empate do Tottenham, Harry Kane empatou de cabeça. Então, o Antônio Costa estava flor da pele. Aí foi. Foi pra cima, né? Foi, pô, Comemorou de forma bem efusiva. aqui, E aí eles se sim. estranharam pela primeira vez. Engraçado que o Antônio Conte foi expulso e o Thomas Tuchel não, né? Eu não cheguei a pegar se o Thomas Tuchel foi expulso. Foram os dois, foram os dois. Foram os dois? Foram os dois. Foram os isso, dois, foram né? os dois. E aí no final do jogo, pra quem não viu, na Premier League tem quase que uma tradição que é os treinadores se cumprimentarem depois do jogo. A televisão já Sim. vai lá procurar pra mostrar, né? Sim. É normal. E eles foram se cumprimentar como é protocolar, só que um não soltou a mão do outro, né? Eles Foi ficaram melhor que- agarrados ali. Foi o aperto de mão mais agressivo da história. Um imã prendeu os dois ali. Imagina se é no Brasil, amigo. Se é no Brasil. Vocês lembram quando o Carille era técnico do Corinthians e o técnico do São Paulo era o Diego Aguirre? E o Carille Lembro. passou por ele, queria apertar a mão dele, virou ele, você não vai apertar minha mão, não? E aí depois o Diego Aguirre falou na entrevista que não conheceu o Carille. Caramba. Impossível, né? Impossível, né? É porque o cara não tem costume mesmo de cumprimentar o outro, né? Impossível. Ele não conheceu o treinador que fica no banco do lado ali? Ah, cara, pelo amor de Deus. Caramba. Mas na Mas- Premier League todo mundo é um lorde, né, Matheus? Então, Mas Jogão, falando, né? pô, Jogão, né? foi jogaço. Falando um pouco mais de Premier League, hoje ainda tivemos Liverpool 1 e Crystal Palace 1. Também, time de John Textor também aí, estreando, fazendo seu segundo jogo pela Premier League. Foi até um bom jogo. Tivemos uma polêmica também nesse jogo. O Darwin Núñez foi expulso, acabou. Vocês Caindo no- chegaram a ver como é que foi o lance aí? Por que ele Eu foi vi. expulso? O zagueiro do Crystal Palace estava provocando o Darwin Núñez. Aí o Darwin Núñez acabou reagindo, deu uma cabeçada no zagueiro do Crystal Palace. Então ele acabou caindo na pilha sem necessidade. Né? Entendi, cara. E as páginas já estão falando que o Manchester City já é campeão, Matheus. O Manchester City também que venceu na rodada, né? Venceu bem. Pode até ser, né? Pelo time que vem sendo investido. Tem o Alan aí, tem a dupla. laterais meias no City, né? Porque nesse jogo aí, os laterais jogaram no meio campo. Sim. Mas eles fazem isso já desde da temporada passada, né, Matheus? Sim. Sim, mas... esqueci o nome dele em português, cara. O Sim. João Cancelo. O Cancelo. O Cancelo é Mas defensivo pra caramba. Esse jogo foi exagerado demais. Na não é, temporada Matheus? passada, o Cancelo foi o cara que mais É. deu assistência no Manchester Sim. City. O melhor do mundo na posição dele foi o Cancelo na lateral direita. A gente E sabe. o United? Rapaz, o United perdeu Que mais vergonha. uma. E você O ainda acredita Brentford- neles, não? 4x0. 4x0, velho. Vergonhoso o United. Eles Começou jogaram com muito aquele mal. uniforme verde, não, né? Foi o vermelho. E foi 4 no primeiro tempo, não é isso? amigo? Foi. A cara de Cristiano Ronaldo era melhor. Ele, o que eu tô fazendo aqui? Caramba. Situação complicada no Manchester United, que tenta se ajeitar aí com nova comissão, mas é difícil. Vai tentar estruturar o time, contratar, formar um time legal, porque essa temporada não vai ser O que acontece com o United, Matheus? Você que acompanha a Premier League. Não tem grana? É falta de grana? Falta de Não, grana. acho que é O mais. que acontece? É mais gestão de elenco do que grana, porque a gente sabe que o Manchester United tem dinheiro, é dos times mais ricos do mundo, assim. Então, a questão do United é a gestão de elenco, é a questão de formar time mesmo, as peças se encaixarem. Então, assim, o United fez bem ter contratado aquele último treinador alemão, que acabei esquecendo o nome, mas que já faz parte da comissão técnica. Agora que ele é um bom gestor de elenco, então é isso que ele quer fazer no Manchester United, organizar a casa do Manchester United. Isso que está precisando. Organizar a casa. Porque tá E feio. o Eric Ten Hag vai ter que trabalhar, né? Não tem jeito. Vai ter que trabalhar, tentar achar o time ideal. A gente sabe do potencial dele, fez um bom trabalho no Ajax. Então, vai ter que começar a entrosar esse time aí, achar as peças certas.
Agora, E a o polêmica... O que vocês estão achando? O Liverpool? Esse início de campeonato do Liverpool. Bem abaixo. Tá bem abaixo, não tá? Tá decepcionado. Empatou Os os dois dois jogos. primeiros jogos. Mas é início de Posso mostrar a temporada. polêmica? Posso botar aí a polêmica na tela? Pode, Pô, o Pode. Liverpool também é sempre assim, né? Sempre começa sim. balançando. A polêmica Pode, do, pode. Manda do aí pra Campeonato nós. Francês foi a seguinte, hein? Pra quem não viu, vou botar Boa. aí, ó. A polêmica do Campeonato Francês foi essa aqui, pra quem não viu. Foi o jogador mais falado aí dos últimos dias, né? Mas Kylian Mbappé, olha aí o que ele fez. essa polêmica não parou por aí, não. Tem muita coisa aí. no jogo. Vamos lá. Tem muita coisa nesse jogo aí. O PSG ganhou por 5-2. Nesse momento o PSG já estava ganhando de 2-0. Mbappé é esse aqui, né? É esse aqui que tá pedindo a bola. Ele vem pedindo a bola, ele não recebe a bola e ele larga. Ele desiste da jogada. E aí depois a gente tá vendo aí, ó, o pênalti, né? Ele pede o pênalti, pede para bater o pênalti. Sim. Neymar não deixa, né? Vamos lembrar que ele já tinha perdido um pênalti, né? No jogo. Já tinha perdido um pênalti nessa partida. Então, ficou tensa a situação, hein? E que coisa ridícula do... Fala primeiro do lance, né? Que coisa ridícula Sim. do Mbappé, né? Atitude de Desiste moleque. do lance Folgado porque mesmo. não recebeu a bola. Sim. E pior, se ele acompanha a jogada, ele provavelmente faz o gol, né? Porque a jogada Sim. continua, sai a tabela, tem um chute cruzado que se ele tá dentro da área, ele faz o gol. Sim, ridículo. E engraçado, aí agora é até defendendo um pouquinho. Se é o adulto Ney que faz isso, hein? O Sim, que a Só dá imprensa xerife brasileira ia aqui. estar falando, hein? sim. Hum. Com E certeza. eu acho que um cara que tem tudo para ser o melhor jogador do mundo, ser o craque da Copa, pô, Foi infantil o Mbappé. foi infantil, Infantil. concordo. A palavra é Infantil, essa. mas mimado também. Também. É, Tem que fazer o que também, ele quer. E pelo shake. Sim, nesse lance do pênalti também, o Christophe Galtier, treinador francês do Paris Saint-Germain, falou que vai conversar com os dois jogadores, o Mbappé e o Neymar, os bastidores, para tentar acalmar a situação entre os dois. E nas entrevistas ele diz quem é o batedor oficial da equipe é o Mbappé e não o Neymar. Então tem uma crise aí. Bom, Deixa... mas o Mbappé perdeu o primeiro pênalti, né? O Mbappé Sim. perdeu um pênalti, aí o Neymar foi lá, pegou a bola, falou, vou bater. O Mbappé chegou ali, não, eu vou bater, não sei o que lá. Eles conversaram alguma coisa que não dá pra saber, né? E o Mbappé saiu ali, não muito feliz. O Neymar bateu, aliás, o Neymar bate bem em pênalti, tá? E pra mim, quem tem que sim. ser o batedor oficial do Paris Saint-Germain é o Neymar. Ele é o melhor batedor de pênalti ali do Leão. Pois é, concordo. O melhor batedor não é o melhor jogador. O Messi não é o Sim. melhor batedor de pênalti do PSG. Sim. Né? Então realmente tem que deixar O Neymar bateu. o Neymar bater, Sim. exatamente. Agora, em campo, assim, apesar das polêmicas, o jogo foi 5-2. Se a gente estivesse falando aqui de uma derrota do PSG, a coisa seria muito diferente, né? sim. E a gente sabe que o Paris Saint-Germain é total favorito para ganhar mais uma vez o francês. Vem atuando muito bem, começa muito bem a temporada. Mas se não ganhar, desculpa, Matheus, se não ganhar a Champions League esse ano, vai ser uma crise, cara. E como que é uma crise também para o Manchester City, que ganha direto a Premier League e não ganha a Liga dos Campeões. Não acho, cara, porque a Premier League é muito mais competitiva. É muito mais equilibrada. O PSG, ele joga ali o campeonato dos fazendeiros, né, como dizem. Ganha todo ano e isso aí hoje em dia já não serve mais. Mas o que pesa pouco. também... Mas o que pouco. pesa para o Paris Saint-Germain é a competitividade da Liga. Então, isso faz o Paris Saint-Germain não ter tanta diferença assim na Liga dos Campeões. Para você ver que diz, né? E tem Você- a guerra, né, do ego, da vaidade, querendo ou não. Ano passado tinha na temporada passada o Pochettino, com as poquetinices dele,
querendo aparecer, querendo dizer que ele é o cara e tirava Neymar, Mbappé, o próprio Messi. Eu não sei se esse técnico do Paris Saint-Germain vai ter, sabe, como é que eu vou dizer? Uma palavra assim, Pulso me firme. ajudem. Isso, vou falar outra coisa, pulso firme. Porque vai depender dele para gerenciar essa galera aí. Porque senão é outro fracasso. Chega às oitavas de final, ok. Ser eliminado na Liga dos Nas Campeões, a oitavas. pressão. Aumenta. Sim. E lá, querendo ou não, para o PSG já deu para entender. O PSG já tem uma mentalidade também de futebol brasileiro. É resultado. Não adianta mais fazer um trabalho para ganhar só a Liga Francesa, a Copa do país. Não ganhou uma competição como a Liga dos Campeões, perdeu, troca. Perdeu, troca de novo. E assim vai. Sim. Agora vamos pro último assunto do dia aí. Skate. Vamos lá. Então, vamos passar aí pra skate. Esporte de jovem. E aí, Matheus, conta pra gente como é que foi a SLS. A SLS que aconteceu no Seattle, nos Estados Unidos. E, mais uma vez, nossa fadinha aí, nos encantando, conquistando mais um troféu aí, mais uma etapa mundial. Fadinha que vem arrebentando, vem muito bem, cada vez evoluindo, crescendo nas competições. Ela conquistou sua segunda etapa na Liga Mundial e também está sendo a maior vencedora entre as mulheres da SLS, com 5 vitórias. Então, a Fadinha aí com bastante moral. A gente fica feliz, né, Alva e Renato, ver a Fadinha, que ela aparece nas Olimpíadas, encantando todo mundo, e agora está arrebentando aí nas competições. Dobradinha brasileira, né? Pamela Rosa ficou em segundo. Lembrando que a Raíssa quase ficou de fora da superfinal. Ela ali na última manobra, ela acertou a manobra e entrou para a superfinal. Na superfinal, também na última, ela virou, ela estava em terceiro lugar. Na última manobra dela, ela passou a Pamela Rosa, passou seu primeiro lugar. Desculpa, Renato. Só um detalhe. São 4 vitórias de virada da Raíssa Leão. 4 vitórias de virada. Então, é um absurdo. Raíssa está muito bem. Vai brigar aí pelo título mundial. Lembrando que o campeonato mundial vai ser no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter a próxima etapa da SLS em Las Vegas, se eu não estiver enganado, no mesmo final de semana que tem o Mundial de Skate Park, aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando houver o Mundial de Street, que é o Super Crawl, que também vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ser aí os meses de outubro e novembro. Será que a conversa esportiva vai estar presente? Capital do skate, quem sabe? Quem sabe? Bora! Vamos lá. E falando das notas, diretor, a Raíssa no final acabou ficando com 22,4 e a Pamela 21,4. Então você vê que a diferença foi pouca. Então foi emocionante. Foi apertada na última manobra. Sim. Lembrando que com essa pontuação da SLS, o máximo que você chega é a 30 pontos. A final foi em 8 competidores, onde cada uma tinha duas passagens pela pista por todos os obstáculos e depois cada uma tinha direito a 4 manobras individuais. A Pamela e a própria Raíssa conseguiram ficar entre as 4 e aí foram para a superfinal, que é no mesmo dia. Na superfinal, você leva as notas da final, elas são agregadas. E aí, se você tiver uma nota maior, você desconta a nota menor. O Brasil no feminino, Álvaro, vem já há um bom tempo, desde os Jogos Olímpicos, na realidade, né? Já dominante. Masculino nem até que tanto. Um pouco antes, né? Que a Pamela já chegou na Olimpíada, se não me engano, em primeiro do ranking. Exatamente. Sim. A Pamela é a atual campeã mundial. Ela é bicampeã mundial. O Brasil no feminino está bem servido de skatistas.
Tem também a Gabi Macedo, que é também muito boa skatista. E o masculino também. Tem o Felipe Gustavo, tem o Kevin, o amigo da Pamela, Kevin Hoffler, que também está sempre ali brigando nas finais. Mas no feminino, o Brasil está batendo, está disputando pau a pau com as japonesas. Todas as finais está dando Brasil versus Japão. Sim. E falando do Japão, pelo masculino, quem ganhou foi um japonês, Yuto Isso. Origami, fez 27,6 pontos contra o francês Vicente Melu. Tá, foi equilibrado também essa disputa aí contra o francês, Sim. que fez 27,5 pontos. Que Então isso, cara? foi Péssimo, bastante, hein? foi bastante equilibrado essa disputa aí. E lembrando, né, Matheus, que o japonês, quando acabou, ele comemorou fazendo origami. Nossa, que coisa ridícula esse trocadilho. Desculpa, Nossa. foi mal. Mas eu não ia aguentar, eu tinha que fazer, perdão. E com isso a gente vai encerrar o programa de hoje. Por causa disso? Não, brincadeira. peraí. Vai, fala. Fala aí, não, fala. Não, antes de encerrar, quero ver o palpite de vocês para essa rodada da Copa do Brasil. Eu vou colocar lá nas nossas redes sociais. Ah, tá. Voltou pro assunto da Copa do Brasil? Então, rapidinho aí na lata, ó. Pra mim, Flamengo classifica. Mas dá o placar para eu poder. Deixa eu só. Coloca, para eu poder anotar aqui para a galera depois printar e jogar na nossa cara. É legal. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? Então vai passar no tempo normal, né? Vai passar no Sim. tempo normal. 2-0 Flamengo. Sim. 1-0 América. E o jogo 1-0 América? E aí, o que dá? Aí você tá querendo demais, pô. Pênalti é pênalti. Chuta quem vai passar. Não, vai pra pênalti. Beleza, mas chuta aí, pô. É só chutar. Vai, o São Paulo passa nos pênaltis. São Paulo. Beleza, São Paulo nos pênaltis. É só uma brincadeira, pô. Vai. E os outros dois jogos? 0-0 Corinthians. 0-0 Então, Corinthians. Corinthians tá fora. E 1-0 Fluminense. 1-0 Flu? 1-0 ou Beleza. 1-1. Matheus, 1-1, então o Fluminense passa. Tô achando que aí tem alguma... Não, você me pegou de sopetão aí, cara. Eu nem olhei nada, hein? Me pegou de sopetão. Copa do Brasil, e você, eu Matheus? não faço nada, não. 1-0 Atlético Paranaense. Não podia ser diferente. Fala. São Paulo 2-1. São Paulo passa? Passa. Beleza. 2-1 vai pro pênalti, né? Não. 2-1 São Paulo passa. São Paulo passa. Isso. O primeiro jogo do Fluminense foi 2-1, né? Fluminense. Foi. 1-0 Fluminense. 1-0 Flu? Beleza. Passa. Tá. E Corinthians? 0-0. 0-0 também? Beleza. Passa. Então vou 0-0 Corinthians, né? E Atlético Goianiense. Então eu vou nos meus. Vamos lá. 1-0 Flamengo. Vai ser magrinho. São Paulo e América Mineiro. 2-1 América Mineiro no tempo normal e a América passa nos pênaltis. Caramba. E passa nos pênaltis. Eu tô achando que passa nos pênaltis. Fluminense e Fortaleza. Fluminense vai ganhar de 3-2. 3-2 Flu. Fortaleza vai sair para jogar. E Corinthians e Atlético Goianiense. Algo me diz que o Corinthians vai ganhar, mas não vai levar. 1-0 Corinthians. Bom. É isso. Boa. Então é isso. Renato, Matheus, muito obrigado. O programa vai estar lá no YouTube amanhã. Cortes, temos sempre cortes. Exatamente. Continue seguindo aí a gente, acompanhando, compartilhando a live com os amigos. Teremos sorteios se a gente chegar em 300 seguidores lá no YouTube. Tá quase lá, hein? Falta pouco. Isso. E no Twitch é 150, não é isso? 150 aqui na Twitch, hein? 150 Exatamente. na Twitch, hein? Galera, não esquece, deixa o like lá no YouTube, seu comentário se puder. Segue a gente aqui na Twitch, é muito importante pra gente. Deixa aqui seu coraçãozinho aqui, ó. Faz aí, Matheus.
coraçãozinho. A gente precisa muito disso até para divulgar, para nossa divulgação, para melhorar nossas lives. Se hoje a gente começou a fazer as quintas-feiras, foi um feedback de vocês. Foi o apoio de vocês, a ajuda de vocês, a ideia que vocês estão dando para a gente. Aqui é uma conversa, uma resenha. Eu sempre falo para os meus amigos, falo para eles também. A gente aqui não fica esperando a gente falando aqueles termos empolados, de gravata, Não tem essa, terno. não. Nada disso. A gente fala de tática, mas a gente tenta falar de uma maneira irreverente. Até porque nem todo mundo entende de tática de futebol. Nem todo mundo entende de skate, de basquete, NHL. Mas a gente traz um pouquinho de todos os esportes aqui para que vocês fiquem cientes, conheçam. Então a gente precisa do apoio de vocês. A gente está tentando aí trazer mais convidados. Se Deus quiser, aí na quinta, se não for na quinta, na segunda a gente vai ter convidados. E vamos nessa aí. É daqui? Não tem teto. Vamos embora. Céu é o limite. Isso aí. Vamos crescer. Renatinho. Boa, Renato. Valeu. Valeu, Matheus. Valeu, Obrigado. gente. Até a próxima. Até a quinta. Tudo de bom. Ganhar a Copa Quinta, do Brasil, 9h30, diretor. Isso aí. Isso. Fechado, hein, galera? Quinta, 9h30, hein? Um Boa. abraço. Valeu.